programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja no programa de hoje. Tudo pronto para a abertura da 8ª Conferência Estadual da Educação no próximo dia 30. De todos os cantos de Minas, trabalhadores e trabalhadoras em educação levantam a bandeira por uma educação libertadora. Jovens dão exemplo de garra e resistência. Perda de direitos e garantias. CUT diz que esse governo maltrata trabalhadores. De Brasília, as notícias da Confederação Nacional da Educação. Educação em Debate. No próximo dia 30, o Sindiúti MG abre a 8ª Conferência Estadual da Educação, evento que reúne trabalhadores e trabalhadoras em educação de todo o estado. Durante 3 dias, educadores e estudantes estarão reunidos para debater pautas de interesse de toda a comunidade escolar. O evento acontecerá na Serraria Souza Pinto, em Belo Horizonte. O Sindiúti está abrindo pela primeira vez a Conferência Estadual da Educação à participação de estudantes e os movimentos sociais. Durante o encontro, estarão em debate as ocupações estudantis e as mobilizações dos movimentos sociais e populares em resistência à PEC 55, que corta recursos da saúde e educação, e a reforma do ensino médio, que foi implementada pelo governo Michel Temer por meio de uma medida provisória. A 8ª Conferência Estadual da Educação já tem como presenças confirmadas o professor emérito da UFMG, Miguel Arroio, e o teólogo Leonardo Boff. As inscrições para os educadores e educadoras podem ser feitas no site do Sindiúti, www.sindiutimg.org.br. Os demais interessados, estudantes e movimentos sociais devem fazer contato às subsedes do sindicato em suas regiões. Atualidade. No mês em que se comemora a consciência negra, cujo dia de celebração é 20 de novembro, nós trazemos um recorte de um trabalho organizado pelo professor Luiz Cláudio de Oliveira, que defendeu sua tese de doutorado pesquisando sobre a sua própria origem, famílias negras centenárias, memórias e narrativas. Nós tivemos o prazer de fazermos um bom debate sobre famílias negras durante todo o percurso do doutoramento, né? Fizemos um grande debate no interior da própria universidade sobre a validade, né, e a importância, a relevância de se discutir famílias negras. Porque, pelo menos no campo em que eu atuo, que é o campo das ciências sociais, mais particularmente da antropologia, nós temos um conjunto de publicações importantes que discutem família, que discutem relações de poder e família no Brasil, que discutem família e cultura na nossa sociedade, mas nós percebemos que existe uma lacuna, que é exatamente a discussão sobre famílias negras. Então, esse debate, ele ganhou saltos quando nós estávamos fazendo o nosso trabalho de campo. Eu tive a oportunidade de defender uma tese que pressupõe que famílias negras, elas existem. Embora invisibilizadas, embora não participativas do conjunto da literatura, mas elas existem. E famílias negras existem desde o período escravista até hoje, e, sobretudo, essas famílias, elas possuem memórias recônditas, memórias subterrâneas, que acabam sendo fundamentais na transmissão de valores de geração a geração. O que esse livro contém são histórias que foram trazidas por integrantes de um mesmo grupo familiar, uma rede familiar extensa, que se constituiu ao final do século XIX, de lá para cá, e que tem uma particularidade, uma curiosidade, que tem duas curiosidades. Uma, que é o fato dessa família ter mantido durante décadas a prática dos casamentos entre si, entre os 3 troncos, os Bernardo, os Glória, os Faustino. Nós descobrimos na nossa discussão
que esses casamentos são casamentos por segurança afetiva. Isso é um dado diferenciado. Casamentos por segurança afetiva significa era necessário superar todas as memórias das agruras, das violências físicas, psicológicas durante o período da escravatura para se conseguir soerguer esse grupo familiar e esse grupo se inserir dentro desse contexto do sistema capitalista. Os casamentos foram um instrumento nesse sentido. E uma outra particularidade é que essa família, esse grupo familiar, pratica hoje um tipo de solidariedade intrafamiliar que a gente associa às chamadas políticas de ação afirmativa. Porque é um grupo que há 10 anos vinha se encontrando, fazendo esses encontros anuais que reuniam cerca de 400 pessoas, inicialmente numa mesma cidade no interior do Rio de Janeiro, a cidade de Rio Claro. Depois esses encontros passam a acontecer em Seropédica, mais próximo à capital. Depois esses encontros retornam para Rio Claro e agora existe a perspectiva de fazer o próximo encontro, continuo acompanhando, em São Paulo, que é uma das cidades das 12 do Brasil, onde essa família se locou. Então, acho que isso traz para a gente a possibilidade de perceber que é possível reconstruir, sim, a história da família, só que de uma forma autônoma. Reconstruir a partir das suas memórias, a partir dessas narrativas que se estendem há mais de um século. Quem luta, educa. Não à PEC 55, que retira investimentos da saúde, educação, previdência e assistência social. Não à Lei da Mordaça, também conhecida como Projeto Escola Sem Partido. Não à privatização da Petrobras, que coloca em risco a soberania do país. Não à retirada de direitos da classe trabalhadora, seja ela em que segmento for. Educadores e educadoras de todo o estado têm saído às ruas para denunciar este golpe. A coordenadora-geral do Sindiúte-MG e presidenta da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, faz alertas do que vai significar a aprovação desta proposta no Senado Federal. Se a PEC 55 passar, não tem mais piso salarial profissional nacional, não tem carreira, não tem concurso público, não tem escola pública de qualidade. É esse o futuro que nos espera na educação com a PEC 55. A comunidade faz a luta pelo seu direito ao emprego. A reforma trabalhista que o governo golpista do Michel Temer pretende fazer destruirá a perspectiva de futuro da juventude no mercado de trabalho. A juventude entrará no mercado de trabalho terceirizado, quarteirizado, péssimas condições de trabalho, alta rotatividade, altos acidentes de trabalho. É isso que espera a nossa juventude. E a quem não é jovem, o mercado de trabalho não vai nos acolher, porque este governo golpista não está fazendo políticas de proteção ao emprego. Quer mudar a CLT não para nos tornarmos mais competitivos, quer mudar a CLT para que os ricos acumulem mais, porque desde que a CLT foi criada, eles nunca aceitaram um patamar mínimo de direitos para a classe trabalhadora. Alterar a CLT não é para trazer empregos, não é para combater a crise econômica, é para que os ricos ganhem mais. E contra essa usurpação de direitos, nós temos o legítimo dever de ocupar as ruas, as praças e as escolas. Estudantes, educadores, representantes de movimentos sociais e populares têm ocupado as ruas, as praças, as escolas, para dizer não a este governo. Belo Horizonte tem sido palco de grandes manifestações nesse sentido. Nossos filhos que vão entrar no mercado de trabalho. Por isso o movimento de hoje, de greve da classe trabalhadora, juntamente com as ocupações dos estudantes nas universidades, mostrando para o governo Temer que não vai passar os seus projetos. O povo está na rua e vai lutar e vai brigar para barrar todos esses projetos
que só vem de encontro contra a classe trabalhadora no Brasil e contra a nossa juventude. E os profissionais da educação? Que direitos eles não querem ver ameaçados? O Brasil só vai ser um país realmente desenvolvido quando começar a investir seriamente em saúde e educação. Então o que nós temos hoje é pouco ainda? É, mas nós vamos perder tudo isso ao longo de 20 anos e nós não queremos isso. É o momento de tomarmos as ruas, as escolas, as universidades e todos os sindicatos juntos. Das ruas porque lutamos por nenhum direito a menos. E nesse nenhum direito a menos, nós mulheres, nós trabalhadoras, negras, brancas, pobres, estamos cada vez mais fragilizadas. Essa PEC 241, que agora vai com um projeto 55 para o Senado, fazendo um trocadinho para desqualificar ainda mais uma conscientização inicial de todas as categorias de trabalhadores, para enganar os trabalhadores, vai retirar direito e consolidar o golpe dado no Brasil no ano de 2016. E isso nós não podemos aceitar. Por isso, todas as categorias unidas estão às ruas por nenhum direito a menos. Nós, profissionais da educação, inseridos nesse projeto, não podemos ficar distante das ruas, porque a revisão do projeto para o ensino médio é destituir do cargo de educadores os profissionais da educação, os trabalhadores e trabalhadoras. Portanto, devemos ocupar as ruas. É tirar trabalhadores formados, qualificados e colocar qualquer um. Todo mundo agora pode ser professores? Não. Professores são professores licenciados que passaram por uma formação. Portanto, nenhum direito a menos. Rebeca, que luta o jovem deve abraçar neste momento? Qualquer luta que diga respeito da perda dos direitos dele. Eu acho que o direito ele é previsto por lei, ele é previsto na Constituição, então qualquer coisa que vá retirar desse jovem, vai retirar de qualquer pessoa, ele tem que lutar por isso para poder manter esses direitos. Não é simplesmente dever, principalmente imposto, só imposto, coisa uma em cima da outra, é dever. Nós precisamos de deveres, mas nós temos que ter os direitos todos respeitados. Então qualquer luta que precise de manter os direitos, ela é válida, qualquer uma que o jovem precisa para isso. Hoje, então, a gente veio aqui falar com vocês, professores, pedir todo o apoio nessa luta. É muito importante ter vocês com a gente e reforçar, sim, a questão das pautas. Essa luta é pela educação e vou reforçar novamente o que eu disse hoje mais cedo. Eu tenho vergonha de estar aqui dizendo que eu sou contra a PEC 241, a MP 764 do ensino médio e a lei da mordaça, que é a escola sem partido. A PEC vai cair, ocupar e resistir. A PEC vai cair, ocupar e resistir. Outras palavras da juventude. As ocupações em Minas. Jovens dão exemplo de resistência. Das ruas centrais de Belo Horizonte até a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, os estudantes caminharam e gritaram palavras de ordem. Durante a audiência pública conjunta das Comissões de Direitos Humanos, Educação, Trabalho e Previdência, eles reafirmaram que estão cientes de seus direitos. A luta é nossa, a ocupação é nossa, é dos alunos, feita pelos alunos. Não é coordenação da escola que vai impedir, até porque nós estamos muito bem antenados nos nossos direitos como estudantes e cidadãos. E daí a gente está fazendo essa conscientização para que logo ela seja ocupada. A gente passou assim por alguns perrengues com a direção da escola, porque todo mundo que ia lá perguntar se ia ocupar a escola ou não. Eles falaram que não, porque eles acham que aluno não tem voz, que aluno não tem poder, e nós temos voz, nós temos poder.
Nas escolas públicas, os alunos também estão mostrando a que vieram e continuam coesos na luta. A gente do Grêmio já está há muito tempo mobilizando e se tocando do que o governo Temer está trazendo de retrocesso para a nossa educação. E quando saiu essa PEC 241 e a MP 746, a gente percebeu que ia ter que ser um pouco extremo e fazer uma coisa que causasse uma repercussão maior, e a gente já tinha visto a onda de ocupações em São Paulo acontecer, e a gente percebeu que no Brasil isso estava começando a acontecer. No Paraná são diversas escolas ocupadas, e aí a gente chegou à conclusão que essa era a nossa maneira de gritar que a gente não está satisfeito com as coisas do jeito que estão encaminhando e que a gente não vai ficar calado. Tem muita gente que está aqui aprendendo e se conscientizando com essa ocupação. A gente tem o propósito de estar sempre incluindo as pessoas e fazendo elas conhecerem o que é as nossas lutas, o que a gente deseja como uma escola melhor. A gente que é pobre, que é jovem, que é mulher, que é negro, a gente paga essa dívida há muito tempo e a gente acredita que não é a gente que precisa pagar agora e que a educação não é um gasto que tem que se poupar, a educação é um investimento e que deveria cortar, por exemplo, fazendo taxação das grandes fortunas e pegando o dinheiro de quem tem, né? E não tirando o nosso. E é por isso que a gente está ocupando as escolas, não só aqui no Central, mas no Brasil inteiro. Meu nome é Sérgio, sou aluno da Escola Bueno Brandão, de Uberlândia. Então, eu vim aqui reivindicar meus direitos de estudantes contra a PEC, contra a redução dos investimentos públicos. Nós, alunos, somos contra a PEC e a gente vai lutar isso até o final, porque o direito dos professores, dos alunos e da saúde é nosso. A Paulinha, do Levante Popular da Juventude, e a gente veio aqui, junto com as ocupações que a gente está construindo em todo o estado, junto com diversas universidades, escolas, institutos federais, estamos juntos na greve estudantil de Lavras, estamos construindo também uma ocupação muito importante, que é a ocupação da PUC Minas, que foi a primeira universidade privada a ocupar, porque não é, porque a gente estuda numa universidade privada, com ProUni e com FIES, a gente não vai defender o público, a gente quer saúde e educação pública de qualidade e para todo mundo, e vamos sim defender os programas de acesso à universidade. Estamos aqui, estudantes, funcionários, professores, em uma luta unitária contra a PEC do mal, a PEC 55, a antiga PEC 241. Estamos aqui contra a MP 746, que quer fazer a juventude a próxima geração do Brasil como um apertador de parafuso, sem senso crítico, sem opinião formada. Mas isso a juventude não vai permitir. Os professores, os alunos, os trabalhadores estão numa luta para barrar essa PEC do governo golpista Temer, porque nós lutamos durante anos para conquistar o pouco que temos hoje. Que não precisamos de ir para a rua para enfrentar esse retrocesso que tem chegado no nosso Brasil. Querem entregar de mão beijada os nossos bens, que é saúde, educação, nossa pressão, nosso petróleo, para os americanos. Esse golpe tem cheiro de petróleo e nós estamos vendo aí com a PEC 55. Não querem que nosso Brasil seja um país desenvolvido economicamente. Não querem que nosso Brasil tenha uma massa educada, uma massa trabalhadora, que não siga só de mão de obra para o sistema capitalista, não. Eles não querem nem pensantes. E eu queria ressaltar aqui que nós vamos continuando ocupados em todas as escolas do Brasil e vamos crescer mais. A PEC vai cair, ocupar e resistir. A PEC vai cair, ocupar e resistir. Escola sem partido é o fim. Chega de retrocesso e perdas de direitos. Profissionais da educação dizem não ao projeto Escola Sem Partido. Em síntese para o senhor, o que é esse projeto Escola Sem Partido? Esse projeto é a ponta de uma intenção que está subscrita neste atual governo, que do nosso ponto de vista é um governo sem legitimidade para
apontar caminhos para a sociedade brasileira, porque é um governo que se constituiu a partir de um golpe parlamentar, que é uma modalidade de golpes políticos, golpes de Estado, que vem preocupantemente se reproduzindo na América Latina. E a Escola Sem Partido parte da ideia de que estudantes e professores se relacionam a partir das disciplinas e dos conteúdos das disciplinas, como eles estão propostos, independente da sua diversidade, independente das suas diferenças. O que nós achamos é que Escola Sem Partido é um retardamento desse processo que a gente, a duras custas, vem construindo, principalmente nós, que estamos interessados em buscar essa discussão, a escola como um instrumento de educação para a igualdade racial. A Escola Sem Partido vai exatamente no caminho oposto, porque ela retira do professor e retira do estudante a possibilidade de serem sujeitos reflexivos da sua história. Os jovens também têm clareza do que significa a Escola Sem Partido, que hoje recebe outro nome, conforme explica o estudante Tiago Santos. Que hoje a gente chama de Lei da Mordaça, que é um projeto que proíbe discussões políticas, de gênero, de sexualidade dentro das escolas, que a gente sabe muito bem que hoje a gente é o país que mais mata a comunidade LGBT, é um país que, assim, a agressão contra as mulheres ainda é muito forte e é um país que ainda assim é muito racista. Então a juventude hoje está na rua justamente por direitos sociais e por pedir que a educação seja melhor e que a gente merece ter uma educação de qualidade e gratuita também. Mulheres em Marcha. As mulheres na luta e na resistência. Por que lutamos? Nós realizamos em Minas Gerais, Pimenta, 15 atos. Em tudo quanto é canto desse estado, tinha gente discutindo a PEC 241, a PEC 55. E aprendemos rapidamente a não discutirmos sozinhos, mas discutirmos com a comunidade, com a sociedade. E a rua tem sido a nossa principal sala de aula. Pessoal, nós não temos saída. Ou paramos o Brasil, ou este governo vai parar o povo brasileiro no que se refere aos seus direitos. Então, quantas paralisações forem necessárias, tantas quantas nós temos que fazê-la, mesmo cansados, mesmo no fim do ano, não importa. É parar a classe trabalhadora, é parar este país. A resposta desse governo é Momento CUT Minas. Falta de perspectivas para a classe trabalhadora e cortes de direitos. É assim que o presidente da CUT Nacional, Wagner Freitas, avalia as propostas do governo Michel Temer. Em virtude da gravidade da situação, ele convoca a todos para continuar ocupando as ruas em sinal de protesto. Queremos mostrar a esse governo golpista que nós não aceitaremos que sejam retirados nossos direitos para tirar daqueles que trabalham e que efetivamente produzem, para que nós resolvamos os problemas que eles criam para o Brasil na política e na economia. Nós não podemos deixar que isso seja debitado das nossas costas. Depois que derrubaram a presidenta Dilma, vamos fazer um debate sobre isso. Eles disseram que todos os problemas no Brasil estariam resolvidos, que a Dilma era o problema. Derrubaram a presidenta Dilma, entrou o governo golpista e o que a nossa vida melhorou? Eu vou responder para vocês. A nossa vida piorou e piorou demais. O desemprego continua acelerado. A questão econômica não tem nenhum tratamento. O Brasil não tem geração de novos empregos, não há perspectiva nenhuma para os brasileiros, trabalhadores e trabalhadoras. E agora, o que eles querem fazer? Efetivamente, para resolver esses problemas da economia, é retirar os seus direitos. Deputados, senadores, o presidente da República entendem que a culpa é sua, trabalhador e trabalhadora. Eles estão dizendo que eles precisam de recursos para investir. Eles estão dizendo que eles têm que arrumar a casa. Mas sabe como eles querem arrumar a casa? Retirando os seus direitos. É mais ou menos isso que eles querem fazer. Para acabar com o problema, com a crise de alimentos no mundo, eles estão pedindo para você não comer. Realmente é fácil. Se você não comer, não vai ter falta de alimento.
Eles estão dizendo que querem austeridade. A austeridade deles, sabe o que é? Acabar com a sua previdência, acabar com os seus direitos de férias, 13º salário, acabar, agora tal que eles estão dizendo, que é o que é negociado é o que vale, o que está na CLT não vale. Então eles vão retirar os seus direitos, perceba o que eles estão fazendo. E estão dizendo que eles estão tomando uma atitude que tomaria a dona de casa. A dona de casa, se ela está percebendo que as contas não estão fechando, ela faz cortes. Mas você, que é dona de casa, que aliás tem uma coisa hipermachista nisso também, que coloca como dona de casa só as mulheres, na opinião do Temer. Mas a dona de casa, o dono de casa, se tiver com crise financeira, ele não corta a comida do filho, ele não corta a educação das crianças, ele não corta o remédio para os mais velhos. O Temer, se ele quer efetivamente resolver o problema da economia, então ele vai tributar os mais ricos. Vai fazer a reforma, por exemplo, tributária, para fazer banqueiro pagar imposto. Vá cobrar das grandes fortunas que estão aí afora ganhando dinheiro e ninguém faz nada. Por isso, nós precisamos nos manifestar. Não importa a opinião política que você tenha, não importa a sua coloração partidária ou se você tem ou não. O que importa é que quando vão retirar os seus direitos, você não pode permitir. Momento CNTE. CNTE realiza o Seminário da Saúde. Vamos a Brasília. Aconteceu em Brasília o Seminário Nacional de Saúde do Trabalhador em Educação realizado pela CNTE. A secretária de Saúde da Confederação, Francisca Pereira Seixas, destacou a importância do debate sobre o tema. Todos os profissionais em educação sofrem enormemente as consequências das más condições de trabalho, das más condições das carreiras, no conjunto dos estados e dos péssimos salários a que são submetidos. Por isso que é importante que a CNTE debata para o conjunto do país essa questão das consequências desse quadro que os trabalhadores e trabalhadoras em educação vivem. O objetivo do evento é conhecer a realidade dos profissionais de educação nos seus estados para que sejam elaboradas políticas de prevenção das doenças que atingem esses profissionais. Para os professores, as doenças que mais os atingem, um perfil epidemiológico já traçado pela literatura que já vem estudando esses profissionais primeiramente, um grande afastamento dos professores pelas doenças causadas por transtornos mentais e comportamentais, seguindo-se aí aquelas doenças tradicionais de problemas de voz, coluna, varizes. A saúde dos trabalhadores da educação está articulada necessariamente a melhores condições de trabalho, melhores salários. A doutora em Políticas Públicas e Gestão da Educação Básica, Jussara Dutra, apresentou a proposta da CNTE de protocolo de pesquisa sobre a saúde dos trabalhadores em educação. Esse protocolo foi elaborado com base em alguns pressupostos, quais sejam o direito à educação, a educação de qualidade e também a valorização profissional. Então, esse protocolo, ele investiga a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação, no seu aspecto diretamente relacionado às questões de prevenção e às questões também de tratamento e de cuidados à saúde, também investigando se o trabalhador em educação tem tempo para lazer, se ele vai a teatro, se ele vai a cinema, se ele consegue fazer leituras fora do seu ambiente de trabalho ou não relacionados com o ambiente de trabalho. Tudo isso conforma uma situação que leva a estresse e leva a adoecimento. Agradecemos a sua companhia. Fique agora com o nosso quadro de humor.